A Toho liberou o trailer do novo filme do Godzilla deles, o Godzilla Minus One. Eu posso falar pra vocês, tem muita coisa desse trailer que dá pra gente conversar agora. Esse Godzilla é muito mais cruel que o do Legendary. Quem que ganhou, The Legendary ou esse Godzilla da Toho? Por que as pessoas estão fugindo no trailer? A gente vai conversar sobre tudo isso agora, vamos lá. Inestran Specter aqui. Pois é, se tem um cara que tá sendo muito requisitado, esse cara é o Godzilla. Godzilla acho que nunca teve tão em alta, né? Na falta do trailer de Godzilla vs Kong 2, que, pô, estão arrastando pra caramba pra soltar esse trailer, a Toho saiu na frente e já sapecou o trailer de Godzilla Minus One pra mostrar que o Monstruverso até que é legal, mas que ninguém consegue fazer um Godzilla tão bom quanto os donos originais do Lagartão. Os caras criaram o Lagartão, né? E o trailer que saiu agora mostrou que o filme tem muito potencial. Eu vou mostrar tudo isso assim que você mandar aquela rajada atômica no botão do like. Porra, bom demais. Se inscreve também se puder, vai ajudar demais. Será que alguém se inscreve quando algum youtuber do lado de cá pede pra se inscrever? Alguém se inscreve? Pô, eu gostaria de saber isso. De verdade, agora é realmente uma dúvida que eu tenho. Se por acaso você se inscreveu, o que eu pedi agora, comenta aqui embaixo, porque se ninguém comentar, eu vou parar. Não tá funcionando? Mas obrigado de coração, só por você tá aqui. A primeira coisa que a gente pode destacar é a época que esse filme se passa, que é no período pós-Segunda Guerra Mundial, que quer dizer que a guerra em si já acabou. Mas o Japão ainda está tendo que lidar com as consequências da guerra. O que quer dizer é que o cenário em que os japoneses vão ter que lidar com Godzilla é nada mais, nada menos do que o pior cenário de todos. Eles vão ter que enfrentar o Godzilla e ao mesmo tempo o pós-guerra. Galera, o Japão acabou de perder a guerra depois de ser bombardeado pelas bombas nucleares. Sabe, o exército tá só o pó. E agora, tipo, do mais absoluto nada, eles vão ter que encarar o Godzilla pisando em tudo. Massacrando. E talvez isso explique o nome do filme ser Godzilla Minus One. Porque, né, como o Japão tá numa situação de derrota pós-guerra, né, tipo, tá só o pó, como eu falei, é como se eles tivessem regredido ao estágio zero. Ou seja, era uma potência bélica e agora não é nada, entende? Mas com o aparecimento do Godzilla, eles agora são menos do que nada, Minus One. E é nesse estado de regressão que o Godzilla vai atacar sem dó nem piedade. Acabou. Tá passando sufoco aí? Cheguei. É isso. Aquela baforada. Agora imagina ter que encarar esse Godzilla sem exército. Porque lembrando, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão já tinha esgotado quase tudo. Ia ter qual japonês? Pra lutar em quê? Acabou tudo. Os caras se mataram lá com o avião kamikaze com copiloto, pô. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o tamanho do Godzilla. Esse Godzilla parece que vai ser bem menor do que o Godzilla da Legendary. Parece que ele não vai passar de 70 metros de altura, ok? Mas aí, né, enquanto o trailer ia passando, enquanto eu fui assistindo o trailer, eu percebi que essa foi uma decisão até acertada. Então, pega a pipoca aí, porque eu vou viajar um pouquinho na explicação agora. Tem que passar pra vocês o que tá aqui na cachola. Quando a gente vê, por exemplo, a luta do Godzilla contra o Kong lá, no último filme do Monstruverso, já parou pra pensar que ninguém liga pras pessoas que estão nas ruas? Ninguém liga. Com certeza um monte de gente morreu, né, enquanto os dois estavam lutando lá, porra, dois titãs lutando. Tu acha que dois titãs batendo de frente, porra, não pisa? Você quando tá saindo você quando tá discutindo com o teu amiguinho mequetrefe lá, tu não pisa em formiguinha? É exatamente isso. Mas ninguém tava se importando na luta dos dois titãs, porque sinceramente nem lembravam dessas pessoas. Tô falando um filme, né? Os caras estavam fazendo um filme. Pô, que são aqueles insetos, né? Os dois eram tão grandes que cada pessoa daquela lá era uma formiguinha perto deles. Então quem assistia o filme, você, por exemplo, você não tava nem aí pra quem tava morrendo, mas tava desabando tudo. Catástrofe. Não, catástrofe não, catástrofe. Falhou, desculpa. Já aqui no Godzilla Minus One, a gente consegue ter mais empatia pelas pessoas exatamente porque elas não desapareceram, né, por causa da presença do Godzilla. A gente consegue ver as pessoas de verdade ali, correndo pra não serem pisoteadas. Ou, sei lá, já foram pisoteados, então não adianta nada. Então, é uma situação bem complicada. Seria impossível fazer esse tipo de cena com o Godzilla sendo grande demais. O que indica que esse filme vai dar uma atenção muito especial para os humanos desse filme. Como eles têm que ter atenção, não aquela coisa arrastada, né? Ah, peito mais humano de filme de monstro é chato. Exatamente. É chato quando tem luta de monstro. Mas não é o caso aqui. É chato quando tem luta de monstro. Nesse filme, não. O Godzilla vai simplesmente atacar um país que acabou de tomar 2 bombas nucleares na fuça, na cabeça. E tá com o exército totalmente comprometido. Então a nossa preocupação agora não é com Kong tomando porrada, com Godzilla. É com as pessoas. E isso, inclusive, me faz pensar como eles podem explorar o drama do Japão nesse filme. Porque, tecnicamente, se o Japão acabou de ser derrotado, os países do Ocidente não vão ter muitos motivos
pra ajudar um país que, tipo, até ontem era inimigo deles, entende? Mas tem muita coisa que pra mim é um mistério, porque durante o trailer alguém fala: esse monstro nunca irá nos esquecer. O que ele quis dizer com isso? Por que o Godzilla nunca vai esquecer deles? Lagarto guarda remorso agora? É só porque estava adormecido e as bombas acordaram ele? Ou será que a guerra acabou matando a fêmea dele e agora ele é o último da espécie? Isso a gente vai ter que guardar pra ver, mas nem tudo a gente precisa guardar pra ver. Por exemplo, algumas cenas de destruição que estão muito casca grossa, a gente tá vendo lá. O Godzilla jogando um navio no meio da cidade, destruindo o encoraçado com a rajada atômica, sabe? Mostrando que o conceito que o Japão tem do Godzilla é muito diferente do que a gente vê no Monstro-Verso. Pra Legendary, o Godzilla é quase como um super-herói que tá ali pra proteger o mundo. Já pra Toho, o Godzilla é uma força imparável da natureza, mas precisa ser contido. Ele vai agir como essa força imparável, vai destruir tudo. A Toho vê o Godzilla como vilão, a Legendary vê como herói. Ah, Pedro, mas qual dos dois ganha se eles lutarem? O da Legendary e da Toho? Você vai perguntar isso? É claro que o da Legendary vence, né? Ele tem quase o dobro do tamanho. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é que esse filme veio pra mostrar a real natureza do Godzilla. Não se engane. Godzilla, se existisse no mundo real, não seria o da Legendary, seria o da Toho. Então a Toho quer mostrar como ele seria mesmo, sabe? Como um monstro que existe pra causar destruição, pra pisotear, pra esmagar, pra cuspir. É isso. Pra testar até o limite, a esperança do povo japonês de conseguir sobreviver depois de um desastre nuclear. Acabaram de sofrer um ataque nuclear, então eles vão precisar sobreviver agora a mais um ataque nuclear, digamos assim, né? Porque o Godzilla é quase isso. Tá hypado pra esse filme? Comenta aqui embaixo o que você achou do trailer também. Vai ser bom demais ler o teu comentário. E toca aqui, se inscreve no canal com o sininho, que eu vou trazer mais informações sobre esse filme que vai chegar em breve. A gente vai estar por dentro de tudo que vai acontecer. Então você tem que estar inscrito com o sininho. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!